Então, meus amigos queridos, que alegria termos vocês aqui hoje conosco, né? Convidados muito especiais, aqui o amigo Valmor, né? Muito querido entre nós, a Laura, muito conhecida também pelo seu brilhantismo, as suas contribuições cheias de energia, o Netinho, nosso amigo querido, né? E o Aulus, né? O Aulus Kassioff, com esse ar aí filosofal de professor, né? Aliás, é o que ele é mesmo na vida, né? Então, você que está em casa, né, meus amigos queridos que estão chegando aí, né, para assistir conosco essa roda de conversa, sejam muito bem-vindos, viu? Se vocês tiverem alguma questão a apresentar, podem escrever para nós aí no chat, e teremos a maior alegria em conhecer seu cumprimento, a sua palavra amiga, né, e alguma questão que você possa querer trazer à mesa. Então, muito boa noite, amigos queridos aqui da Mesa Redonda. Boa noite. Olá. Muito boa noite, Robatino, meus amigos queridos aí, Laura, Neto, Aulus, amigos de longa data, de 30 anos, uma alegria muito grande estar aqui nesse momento com vocês e com aqueles que estão nos assistindo em casa, né? Boa noite a todos e a todas aí. Opa! Boa noite a todos e a todas aí. Também é uma Olá, alegria pessoal, estar é sempre uma conectar com vocês. O sinal da Laura está com um delayzinho, Neto, às vezes ela custa para nos ouvir, sabe? O Neto estava fazendo a saudação. Pode continuar, Netinho, por favor. Ah, ótimo. Eu estou falando que, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui com pessoas muito queridas, né? Que a gente tem, assim, satisfação de estar juntos, é uma alegria. Agradeço a Deus a essa oportunidade e também ao Grupo Sheila por estar nos convidando para essa live aí. Um abraço a todas e a todos que estão nos ouvindo. Que beleza. Então. Pessoal, também é uma alegria me conectar com vocês. Faz um tempo que que eu não faço, que eu não estou presente nesse ambiente, mas sigo junto, alimentando meu coração. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos juntos. E com os meninos, a gente se encontrou durante a pandemia, ao longo desse período, para a gente construir o assunto que nós estamos trazendo aqui hoje. Que bacana. Aulus, quer cumprimentar aí, amigo? Boa noite também a todos. Obrigado aí, Rubatino, por mais essa oportunidade, ao Grupo Sheila, né, de divulgar aqui esse trabalho conjunto, que nem a Laura falou, desse livro Contemplando Estrelas. E boa noite a todos, né? Espero que seja um bate-papo muito produtivo para todos. Então, isso mesmo, com certeza vai ser. Amigo Valmor, então, começando por você, né? Gostaríamos de, primeiro, dizer que o livro é super interessante, né? Com as abordagens que apresenta, né? Retratando um momento vivido, né? Na sociedade de Belo Horizonte no passado, não tão distante, né? Porque, afinal, vocês ainda são bem jovens ainda. Mas e a vertente também, né, da realização da Comebofra. Aí eu pergunto, Valmor, como é que surgiu a ideia de, à vista do conteúdo, né, que vocês tinham, estava guardado, tornar público essas experiências, essas vivências, né? Como é que vocês chegaram à conclusão que seria bom divulgar e como realmente foi, né? Batino, esse momento da pandemia, ele trouxe, juntamente com esse turbilhão de dificuldades que assolou o nosso planeta e continua sendo muito difícil, sobretudo para aquelas pessoas mais necessitadas, né? Nós não queremos de maneira nenhuma romantizar, né, a realidade que o planeta viveu, porque tem sido realmente muito dura e muito dura principalmente para os mais necessitados, né? Mas nesse momento da pandemia, nós tivemos aí uma ideia aí trazida por uma companheira que está presente aí conosco, que é a Laura. Ela nos convidou, né, depois de termos vivido esses momentos
né? Aproximadamente 30 anos atrás, aí, momentos muito que marcaram muito a nossa vida, né? Que foram muito importantes para um grupo grande de pessoas, e não só para nós que participamos diretamente da composição desse livro, mas para muita gente que se envolveu com esses projetos, né? Tanto o projeto em Belo Horizonte, que aconteceu simultaneamente à criação da Comemofra, né? Que a gente pode chamar aí do projeto Pivete Não Irmão, quanto o trabalho da Comemofra transformou a vida, as nossas vidas e as vidas de muitas pessoas que participaram. Então, a Laura, nesse momento que a gente estava isolado aí, tivemos a oportunidade de poder escolher ficar em casa, né? A Laura nos convidou para novamente nos reunirmos e trazermos essas histórias para que elas pudessem inspirar sentimentos de fraternidade e ações de fraternidade naqueles que, porventura, viessem a conhecê-las, né? Então, talvez a Laura possa até explicar com um pouquinho mais de detalhe, né, Laura, como é que isso surgiu aí no seu coração, na sua cabeça, para nos reunir novamente aí depois desse período, né, para que pudéssemos estar juntos nessa composição. Olha, eu vou te dizer uma coisa. O que nos mobilizou foi a gente olhar o mundo e dizer, poxa, está acontecendo tantas coisas, as pessoas estão vivendo tantas dores. Se nós estamos vivendo um processo como esse, de um vírus, que ele é com água e sabão e com uma máscara que nos mitiga, né, um contato direto com ele, como é que estão as nossas relações humanas, não é? E essas relações, esse momento nos fez entrar para dentro de casa. Entrar para dentro de casa é olhar ainda mais para dentro do nosso ser. Nessa perspectiva é que eu comecei a me recordar e vendo o quão rico que essas atividades todas elas nos mobilizaram ao longo da época que nós as vivemos, né? Então, eu gosto de escrever. E eu falava assim, gente, a gente pode contar essa história, né? Então, vamos contar essas histórias. E gosto de ouvir histórias. Então, o que aconteceu? Uma época que me convidaram para participar de uma live falando sobre a Comemofra, de como é que foi o processo da Comemofra. E aí, naquele momento, quando eu estava gravando um vídeo sobre como foi criar a Comemofra, tudo, é que na minha surgiu uma grande síntese, como se todo aquele momento houvesse uma convergência, conexão. E a partir daí a gente falou assim, bem, hoje a gente tem as redes sociais, que é esse momento, nós telas, né? Então, essa foi a possibilidade de nos conectar. E assim, outro fator mais importante é a gente compreender que o que nos integra não é a presença física, é a energia que cada um dimana. Como é que nós nos conectamos uns com os outros? Então, vai fazer alguma coisa juntos, e aí é tudo um pouco. Só que esse construir algo juntos, ele tinha um papel muito importante, que era assim, em momento nenhum, era contar da minha história, da história do outro. Era contar uma história que alcançasse a todos, que inspirasse as pessoas, que levasse as pessoas a continuar executando ações que mudam socialmente, que impactam a vida de muitas pessoas, mas nunca com um sentido personalístico. Porque se fosse para ser personalístico, eu ia lá e eu mesma contaria a história. Cada um de nós poderia estar escrevendo a sua história, né? Então, o Contemplando Estrelas, ele tem por objetivo um processo de inspiração, e foi assim que ele nasceu. Simples, juntando amigos que falam de sonhar juntos, de contemplar estrelas juntos, né? Foi assim. Então, a gente contemplou muitas estrelas juntas. É por isso que essa é a costura desse livro, essa é a costura da proposta. É amigos se juntarem para construir juntos, né? É isso que a gente está fazendo aqui agora, não é isso, Aulos? Como é que a gente está construindo juntos esse momento que o Rubattino nos oportuniza generosamente, né? É isso mesmo, Laura. Como disse o Valmor, né, foi um convite muito especial e surgiu dessa oportunidade de interligação eletrônica, né, via vídeo que a gente teve,
E, no meu ponto de vista, eu me apaixonei, eu achei a ideia muito boa pela situação de nós revivermos de forma impessoal algumas coisas com histórias curtas e motivantes, mas reais, né, Laura? Então, são todas histórias verdadeiras, né? Os nomes não são verdadeiros, mas as histórias são. Histórias contadas depois de 30 anos por pessoas que viram como aquele momento modificou a nossa vida no futuro. Todos os autores têm, com certeza, esse sentimento que eu penso que tem, né? Que para mim é muito forte. É que quando a gente é jovem, está ali criando, vivendo aqueles sonhos, a gente não imagina como isso se refletirá em quem seremos 20, 30, 40 anos depois, né? E a gente viu que isso nos fez tão bem que a gente quis voltar, relembrar. Para mim foi particularmente difícil lembrar algumas histórias que pudessem ser exemplos daquele colorido, daquele sentimento, né? E aí a gente pôs aquelas histórias como sementes que a gente espalhou aí, né? Quem sabe elas brotem na forma de motivação, engajamento, né? Dessas gerações que vão daqui 30 anos, como nós estamos hoje, olhar para trás e ver, né, que frutos deram. E é muito interessante porque a cada história, Rubatino, você teve a oportunidade de ler o livro, como você trouxe, e aí a cada história, um dos pontos é assim, sempre com algumas perguntas provocadoras. Por quê? Porque a gente compreende que existe um processo de autoconhecimento, de uma aprendizagem sobre si e de como que você se manifesta no mundo. Então, essas reflexões, elas estão conectadas com a história. E a gente também foi muito mobilizado por entender o seguinte, existem conteúdos, produções advindas dessas atividades que são muito inspiradores. Por exemplo, foi inscrito um manual de educação para a questão da evangelização voltado para os jovens. E esse manual ele era tão rico, foi uma construção coletiva discutida tanto entre nós, e o movimento da fraternidade, não se apropriou profundamente dele. Então, a intenção dessa estrutura que está em livro é inspirar para que novas práticas, muito melhores do que as que foram vividas nos idos de 90, elas explodam, elas aconteçam. Porque, por exemplo, hoje no nosso país, são 70 mil crianças na invisibilidade das ruas. Isso é muito grave. Isso é dado do Observatório Social. Então, isso é tão grave que hoje a gente pensa que isso não existe, mas o problema social de crianças nas ruas sendo violentadas, estupradas e vivendo um processo de violência, ele ainda está presente. Mesmo a gente tendo participado naquela época da década de 90 da estruturação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, isso é grave ainda. Então, essas novas gerações precisam pôr a mão na massa, precisam sentir a importância de um apoio socioeconômico, socioemocional nesses ambientes sociais do nosso planeta. Que bacana, muito interessante essas observações iniciais, né? O Netinho, nós perdemos o contato com ele aí, quero crer que em decorrência de alguma dificuldade de comunicação, mas logo, logo ele vai estar de volta. Ah, acabou de chegar aí, né? O Antônio Neto aí, né? E aí, Netinho, nós estamos falando aqui do surgimento, né, da ideia de reunir essas histórias interessantes num livro, né? E disponibilizar isso para conhecimento de muitas pessoas, de forma inspiradora, né? A trazer para as pessoas. É um cenário que foi vivido e que tem, no tempo presente, alguma semelhança, às vezes em grande escala, né, Neto? Então, como é que chegou ao seu coração quando surgiu essa ideia? Vamos contar isso aí, esses casos, né? Vamos escrever um livro aí para o pessoal conhecer isso aí, né, melhor? Sim, foi muito gratificante, né? Porque a gente
já tinha uma relação de amizade estabelecida, mas alguns de nós já fazíamos tempo que não nos encontrávamos, né? Então, periodicamente, ou então um longo tempo. E relembrar essas histórias, esses fatos, né, reais, com o objetivo de contribuir de alguma forma com o jovem, com o movimento da fraternidade, e para nós mesmos foi muito bom, sabe? Então, esse livro ele resgata experiências valiosas que a gente teve, que jamais imaginávamos que naquele cotidiano nós estaríamos fazendo algo que de fato era gratificante para nós e estava marcando positivamente um contexto histórico do país, de uma realidade que incomodava a gente para ser um pontapé inicial para que a vida de todos, indistintamente, ficasse melhor. E isso tem um aspecto do trabalho com os meninos de rua, né, crianças de rua aqui em Belo Horizonte, e também com a Comemofra, que para nós foi uma oportunidade de aprender e, ao mesmo tempo, contribuir com o movimento da fraternidade, com o movimento espírita. Então, muito interessante. Valmor, e a gente, então, né, quando a gente lê o livro, né, e até nos bastidores aí, você já conversava conosco, né, o livro tem duas vertentes, né, uma que é se botar a mão na massa, né, ir lá correr atrás da dificuldade e ser parte da solução, né, não ignorar o problema, e temos também a emergência, né, da Comemofra, né, que surgiu em decorrência, talvez, até mesmo dessas dificuldades de maneira só mais fortes, né, Valmor? Pois é, Robertinho, os dois movimentos, né, e aí a gente contextualiza isso, são duas iniciativas dentro desse contexto do movimento da fraternidade, né? A ideia, a proposta do movimento da fraternidade é uma proposta maravilhosa, né? E vale muito a pena aqueles que nos assistem a conhecerem, a buscarem conhecimento sobre essa proposta, né? Então, dentro desse contexto do movimento da fraternidade, e aqueles que quiserem conhecer mais sobre isso, existe uma literatura sobre o movimento da fraternidade. Eu acho que é importante a gente pontuar isso nesse momento, né? Nosso companheiro Célio Allan Kardec, conhecido aí como Allan, ele escreveu alguns livros sobre o movimento da fraternidade que explicam de onde nasceu o movimento. O movimento da fraternidade no plano físico ele tem origem lá no finalzinho da década de 1940, né? E ele veio construindo um conjunto de iniciativas aí muito interessantes. Então, nós temos aí um livro chamado Movimento da Fraternidade, do Allan, temos um livro chamado Cidade da Fraternidade, e temos um livro chamado Fraternidade, uma chama inextinguível. Se eu estou me esquecendo de algum outro aí, depois vocês me ajudem aí, meus amigos, né? E, nesse momento, a gente quase que... sem que uma coisa inicialmente, premeditadamente, se conectasse uma com a outra, as duas coisas foram acontecendo, né? Tanto a formação da Comemofra, né, quanto essa iniciativa em Belo Horizonte, com caráter, né, com um caráter um pouco distinto. A atividade de Belo Horizonte, como você bem disse, é uma atividade de realmente ir para a frente ali da necessidade social que nos machucava muito os corações, né? Foram momentos assim muito tristes da nossa história, né? A gente acompanhar a vivência daquelas crianças, daqueles adolescentes vivendo aquela realidade de rua. A realidade de rua ela é muito dura, ela é brutal, né? Eu costumava naquele tempo pensar, falei, gente, como é que esse pessoal lava a mão? Você não tem condição de lavar. Você imagina o que é isso? Você está com a mão assim, muitas vezes dá aquela sensação ruim. Você precisa lavar a mão, vai lavar aonde? Né? Dormir sem uma proteção. Imagina que dureza é isso, gente. Para o jovem que está na rua, para o adolescente que está na rua, ele só tem uma alternativa. Ele só dorme a poder da droga. Não tem outro jeito, porque o risco é elevadíssimo, né? Então, essa realidade, ela nos sensibilizou muito e
E o Grupo Sheila já tinha uma atividade voltada a esse público, né? E esse movimento que aconteceu ali veio turbinar isso com os recursos aí pedagógicos também do movimento escoteiro, e isso se transformou numa atividade muito bonita, muito bacana, né? Que era o acampamento realizado ali nas noites de sábado. Isso aconteceu talvez aí mais de um semestre, nas noites de sábado no Complexo Viário da Lagoinha, em contato direto ali com aquelas crianças, um acampamento que ia a noite toda, de sábado até a manhã de domingo, né? E onde esse contato com essas crianças, né, ele nos permitiu conhecer histórias e realidades assim duríssimas, né? E algumas das iniciativas que nasciam ali de contato, de aproximação, de aconchego, permitiram levar esse grupo a ajudar efetivamente aquelas crianças e adolescentes a terem uma reintegração nos seus lares, né? E na outra linha, a gente teve a formação, a união desse conjunto de jovens, num momento também que era um pouco crítico no movimento da fraternidade. Aí acho que o Alves pode comentar isso com mais propriedade, porque viveu de forma mais intensa esse momento aí no movimento da fraternidade, né? Esse momento havia um certo distanciamento dos jovens com relação à gestão do movimento da fraternidade, aos CAU, e naquele momento essa aproximação aconteceu e viabilizou a formação da Comemora. Não é, Alves? É isso aí, Valmor. Eu tive, infelizmente, pouca participação nessa tarefa com os meninos de rua. Acho que eu tive umas 2 vezes, mas a nossa contribuição, a nossa participação dentro da Comemofra foi muito boa para mim, né? Então, a gente estava, na época, ligados aqui a Comecelesp, que é o centro-leste de São Paulo, o movimento da USE, e a gente participava desses encontros de jovens, né, em comissões, e no movimento da fraternidade não havia isso, né? E aí eu recebi um telefonema também da Laura, né, que está aqui, me apresentando essa oportunidade. Falou, olha, a Laura também, lá em Belo Horizonte, ligada ao movimento da União Espírita Mineira, né? Tinha ali os encontros de jovens, como a gente tem, mas a ideia nunca foi criar um movimento paralelo, fortalecer algo isolacionista, mas sim dar dentro do movimento da fraternidade, do grupo espiritual, né, que nós somos, né, como membros do movimento da fraternidade, também uma abordagem para os jovens. E o que a gente chama de Comemofra era só uma estrutura chamariz, sabe? E eu acho que vale a pena manter muito vivo esse conceito. A Comemofra era uma estrutura chamariz, então o movimento de fraternidade é muito grande. Na época tinha mais de 80 grupos ativos pelo Brasil, talvez, e não havia condições nem interesse de reunir todo esse grupo na Cifrater, mas a Cifrater está reunindo os grupos representativos. Então, a nosso esforço era para que os lideranças, os mais ativos nos grupos, nas mocidades, fossem a Comemofra, e que ela se desdobrasse em 2 eventos regionais importantes, a prévia, um evento preparador, e um evento após, onde talvez dentro de cada região fosse possível ter aí um número mais expressivo de jovens, né? E toda a articulação para nós na época era com a mocidade, não com o indivíduo somente. É lógico que tudo é via indivíduo, né? Mas a gente tinha muito interesse que a mocidade espírita fosse algo muito ativo dentro do grupo de fraternidade, e que houvesse um representante regional de mocidade que fosse muito integrado ao coordenador da região fraterna, e que a gente tivesse uma sucessão, né, de pessoas, de ideias, vendo inclusive o envelhecer do movimento da fraternidade, né? A gente ainda tinha muitos pioneiros ali, mas eles já estavam entrando numa outra fase aí pelo corpo, né, pela impermanência da matéria. A gente queria, não, vamos reviver tudo isso. E foi muito profícuo porque, ao menos em parte, né, que a Comemofra ainda existe até hoje, né? É um encontro muito ativo, cresceu, se tornou grande, e eu não tenho uma visão, talvez valha a pena uma reflexão de o objetivo mais amplo, que era, olha,
como que é o apoio que nós vamos dar, enquanto OSCAL, ao grupo de fraternidade para a mocidade espírita ser ativa e a região fraterna ser dinâmica e ativa, né? Isso que a gente se esforçou muito na época, né? Hoje eu não sei dizer, não estou ligado ainda para saber, mas esse era o nosso esforço, não foi, Laura? Oi, menina, isso sabe o que é interessante, Aulas? Porque quando o pessoal me convidou para participar dessa conversa lá sobre os 30 anos da Comemofra, eu voltei para dar uma olhada em todo o material que estava em rede, divulgado e tudo. E eu me surpreendi muito positivamente ao ver que os objetivos eram os mesmos de quando nós os criamos. Não só o jeito de escrever, eram os mesmos objetivos. Essa minha fala não tem intenção nenhuma de dizer da inflexibilidade da vida, mas eu quero evidenciar a ausência de temporalidade. Ou seja, quando algo ele surge de uma necessidade efetiva e tudo é constituído, estruturado, sem ter com peso os nossos personalismos, a coisa perdura no tempo. Então, isso é muito especial de ver dentro do movimento da fraternidade. Porque, por exemplo, quando a gente olha para a vida, olha para o planeta, e a gente vê o tempo todo as estrelas brilhando. E elas brotam e morrem, mas elas estão ali sempre brilhando. E o que é mais interessante, o homem sempre está admirando as estrelas. Isso levou o homem a viver e a fazer caminhos e criar novas rotas e caminhos dentro do próprio planeta. Ele sai da África e vai caminhando norteado pelas estrelas no planeta, pelo vento no planeta. Então, isso dentro do movimento da fraternidade, que André Luiz traz com tanta clareza, né? Que fraternidade é o amor que se expande. Então, ver isso presente num movimento jovem, num movimento que busca fazer uma inclusão social, como foi o trabalho com as crianças e os adolescentes, e ver que o grupo da Fraternidade Irmã Sheila teve um papel de protagonismo. Gente, isso é muito especial. Então, contar essa história, e mais do que contar as histórias, é criar mecanismos para que elas inspirem. E mais do que inspirar, é criar condições para que este livro gere recursos para um ambiente que é um ambiente da OSCAL, que é tão inspirador, que é um nascedouro quase assim dessa proposta de fraternidade, né? A expansão do amor. Então, ter isso relatado nesse Contemplando as Estrelas me gera um sentimento muito especial do quão que os fraternistas, que as pessoas que vivem, né, sob a égide da fraternidade, ele tem o compromisso de contribuir para mudanças de cenários socioeconômicos, socioespiritual e emocional. Então, que esse livro possa inspirar a gente a levar essa fraternidade, sabe? Essa fraternidade que pulsa na vida. Porque não faz sentido, com um dado de 2015, no planeta, isso é dado de 2016, da ONU, são 150 milhões de crianças nas ruas. 150 milhões de crianças que geram vários ciclos geracionais. Então, tem crianças, nós mesmos vimos isso acontecer em Belo Horizonte, crianças que os pais foram expulsos de suas famílias e foram morar debaixo de um viaduto, pariram nas ruas, os filhos nasceram e ficaram nas ruas. Então, eu sou profundamente grata à oportunidade que estar no movimento da fraternidade, estar aí no Sheila, me oportunizou a entrar em contato com essa realidade. Então, a gente tem que disseminar e levar esse livro mesmo para muitos lugares, para que essas histórias nos tirem do lugar comum e nos leve a espalhar mais a fraternidade. É uma necessidade de alma. E aí, Rubatino, para aquelas pessoas, né, que vão ler, né, esse livro são 28 histórias, mas assim, histórias que foram contadas por pessoas diferentes, né?
e que houve, assim, uma intencionalidade em que fosse assim, em que fosse pessoas distintas contando a sua experiência dentro desse processo, né? Então, para aqueles leitores, né, vocês vão encontrar histórias lá, né, histórias que vão emocionar vocês, né, histórias com a participação de crianças, por exemplo, que mesmo depois de ter vivido e acompanhado a composição aí dessas histórias do livro, quando pego para ler, eu chego a me emocionar com algumas histórias que estão ali de crianças. Tem aqueles que gostam do romance, por exemplo, né? Tem uma história lá de um romance belíssimo que nasceu no meio desse contexto da Comemofra e que os envolvidos acabaram se casando e tem uma família que pode levar os filhos à Comemofra 25 anos depois, né? Para aqueles que gostam de aventura, né, tem cada atividade de cada coisa ali, né, que hoje o grupo olha para trás e pensa duas vezes, fala, poxa, eu não sei se tivesse que entrar de novo nessa coisa, se entraria exatamente dessa forma, né, porque são aventuras mesmo. Então, é um livro que tem o condão aí de agradar gregos e troianos, porque tem histórias de todos os tipos dentro desse contexto aí que o pessoal está comentando, entendeu? É verdade, né, Valmor? O Neto está conseguindo ouvir a gente aí, Netinho? Ou você está saindo e entrando? Como é que está a sua comunicação aí? Eu descobri que meu computador estava bloqueando a tela, sabe? Aí eu entrei com o celular. Ah, sim, mas você está nos ouvindo esse tempo todo aí que está participando? Estou ouvindo. Ah, sim. Nós estamos falando, então, Netinho, né, do mote, né, que gerou a realização do livro, né, de trazer essas histórias ricas, interessantes, ao conhecimento de muitos, né, e histórias que podem realmente ser inspiradoras, sem dúvida nenhuma. Né? E aí, Netinho, você gostaria de falar alguma coisa sobre o livro aí, para quem está em casa? O livro, ele é muito rico, vale muito a pena. A gente viveu nessa época em que nós tínhamos várias atividades para atender a população de rua, né? O Auro falou aí da Comemofra, mas a gente tinha que, além da prévia e da pós-Comemofra, inclusive o encontro começava depois, que a gente o realizava, de fato, o nosso compromisso. E aqui em Belo Horizonte, nós tínhamos uma atividade muito interessante, que era na Delegacia de Menores, na DO, na Conselheiro Lafayette, aqui em Belo Horizonte, para quem conhece, até no bairro que eu moro. Além que a gente visitava, porque tinha uma população dos meninos que de vez em quando ficava preso. E nós queríamos estreitar os laços, íamos lá. Além dessas atividades do acampamento de rua, a gente tinha atividades à noite para poder criar laços com a população, que era a gente distribuía uma sopa com pão. E no domingo de manhã, íamos ali para a Praça 7, não era aquela realidade ali hoje, tinha uns bancos lá, bom de sentar, e a gente fazia atividades no domingo de manhã com a população que basicamente vivia ali na Praça 7. Tinha um grupo de população que morava ali, que depois, mais tarde, nós até tivemos a alegria de encontrar alguns desses ex-meninos que eram rapazes, agora alguns já estão casados, com famílias, e as nossas relações eram assim, de criar condições para ter amizade, confiabilidade, e era comum a gente sair na rua e os meninos pararem para conversar com a gente. Os nossos amigos se assustavam, né, pela relação de proximidade, mas era gostoso, era muito bom. E, ao mesmo tempo, a gente via nessa atividade aqui de Belo Horizonte, com essa população, uma ponte entre os princípios fundamentais do Estatuto do Movimento da Fraternidade, que estão no Estatuto do Grupo Sheila, que é de criar condições para que o conhecimento da doutrina espírita, de alguma forma, auxilie a mudar a realidade social. Então, a chama do movimento da fraternidade
de iniciar no mundo um novo sistema de viver, eu acho que mobilizou os nossos corações nesse sentido. Ah, que bacana. Então, depois que eu li o livro, né, e rabisquei o livro todo, ele tem 1000 anotações, olha só, tá vendo? Rabiscado para tudo quanto é lado, escrito por cima. Então, assim, eu achei interessantíssimo. E outro dia eu vi na internet um videozinho, né, que foi divulgado da formatura de alunos, né, em que um aluno faz uma referência interessantíssima à caridade, que me fez voltar ao texto do livro que vocês produziram, né? Queria pedir a nossa retaguarda tecnológica aí, o engenheiro Paulo Henrique, para colocar o videozinho no ar aí. Um dos ensinamentos do querido Papa Francisco, que disse: os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. E aí, Laura? Os outros ficarem felizes por nossa causa é demais, né? É especial isso, porque além de empatia, de um compromisso coletivo, nessa busca do bem-estar individual e coletivo, para quem está sob a égide do cristianismo, isso dá evidências da importância de você olhar além de você. Né? E como que, assim, e os próprios estudos hoje a psicologia positiva, hoje tem estudos que demonstram de como o estado de criar relações com terceiros, isso gera um bem-estar que ele é um estado de alma individual altamente curativo. A própria momento da pandemia potencializou muito isso. Que é o quê? A busca da interação com o outro nos cura. Agora, de uma interação de domínio, onde eu, que estou numa condição material, ou espiritual, ou emocional mais equilibrada, e que vou ajudar o outro, eu não tenho a necessidade nenhuma, eu não devo ter necessidade nenhuma de dominar o outro. Não, isso é deixar o nosso ego dominar. Então, essa proposta do livro, e esse vídeo que você nos traz, que nos emociona, que nos toca, que reforça, né, a importância desse estar com o outro, não só nos liberta individualmente, acima de tudo, nos leva a olhar para o mundo com mais empatia, com maior resiliência e também com maior criticidade. Porque a gente precisa além do que a massa nos conta. Debaixo dos viadutos, ainda hoje, existem muitas crianças nas ruas. Existem muitos pais expulsando seus jovens das ruas. Infelizmente, está com índice de suicídio de jovens no nosso país, que por questões sociais também. Então, esse livro, ele, Contemplando as Estrelas, é um chamado para olhar para o universo que está fora de nós, mas não está dentro de nós. E olhar e criar condições de como é que a gente vai contribuir até para as mudanças públicas. Nós, do Grupo Sheila, na época, nos juntamos com outros grupos religiosos e fomos construir política pública. Sabe? Mesmo a gente sendo profissional, tendo um trabalho, a gente visitava, como o Netinho bem lembrou, a pública para esses jovens, semanalmente nós íamos lá. Vale destacar que em 1920, nossas crianças, se elas votassem uma bala, elas iam para a cadeia. Com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi em 1990, que o Grupo Sheila participou das discussões, a gente já não mandava diretamente para a cadeia, como era em 1920.
o que a gente convida é que nós não fiquemos apenas nos grupos fechados dentro dos grupos, que a gente possa se conectar socialmente, que a gente possa fazer pequenas revoluções, como o Beija-Flor, né? Que ele vai lá disseminando e vai fazendo uma revolução. Então, não só os jovens, mas a Comemofra passou a atender as crianças, os adolescentes e as famílias. Olha que fantástico, alcançando aquele grupo daquela região. Eu sou empolgada, sim, eu sou apaixonada e o coletivo tem uma força muito grande quando a gente deixa de lado o ego. Que bacana, cheia de energia como sempre, né, Laura? Você é aquela mola propulsora que o tempo passa, mas não muda, né? Continua cheia de vontade, de determinação. Muda! Né? E sempre com muita vivacidade, com muito encantamento nas coisas que faz, né? Mas, Aura, ao ler essa obra, né, eu fiquei com uma impressão muito... Uma palavrinha me sintetizou o conteúdo do livro, né? Que assim, por excelência, né, alguma coisa que mexe com as pessoas, porque a gente vê relatos de sofrimentos que a gente sabe que existe, eles estão aí, né, e às vezes, dada a rotina nossa, aquele esforço para sobrevivência e compromissos diversos, né, acaba nos passando um pouco de lado. Mas o livro me chama a atenção para a esperança, né, os jovens que participaram daquelas tarefas me deixaram a impressão de que eles, diante das maiores dificuldades que se podia imaginar, né, a esperança parecia ser algo imanente, né, que fazia com que eles tivessem aquela energia desconhecida, né? Essa é uma palavra muito bonita, muito forte, né, Rubatino? Faz parte um pouco do conceito até de fé, né? A gente vê isso no Evangelho segundo o Espiritismo, e tentando unir talvez isso que você comentou sobre a esperança, o que o Neto falou dos objetivos do movimento, da fraternidade, né? No programa de trabalho permanente, que é, ao final, criar um ambiente espiritualizante, ou seja, sua ação ser promotora do bem. Mas foi muito legal aquele discurso que você colocou aí para nós, né? E quando eu li esses dias, eu lembrei de um capítulo do Boa Nova, tem um diálogo ali de Jesus, se não me engano, com Simão, que ele pergunta para Cristo, né? Quando os amigos não nos correspondem, sabe? Que a gente faz o bem para as pessoas, para os amigos, mas eles não nos devolvem da mesma forma, né? São ingratos, né? E o Cristo falou ali, eu tento até decorar aquela parte, mas ainda não consegui, pelo menos para estar na memória, né? Para um dia chegar no coração, né? E ali Humberto de Campos fala de uma beleza muito grande, né? Quando Cristo ali, né, representando, fala que a maior alegria é dar, né? Fazer as pessoas felizes. E isso eles nunca vão tirar de você, nem se ele for ingrato. Então eu achei muito semelhante aí o que essa fala desse menino aí que você mostrou, né? Que parece que veio lá do Papa Francisco. E eu acho que esse espírito da esperança, de estar numa atividade que visa o outro, onde você faz parte desse fluxo, mas você não está construindo para você. Você está construindo para um grupo, né? É realmente uma coisa que perpassa todas aquelas histórias, todas as 28 histórias do livro, né? E qualquer um ali que não tivesse esse sentimento, né, de querer ver o outro feliz, querer ver uma Comemofra que dá certo, onde as pessoas vão criar laços de amizade, vão ter estímulo à sua espiritualidade, vão poder exteriorizar coisas espirituais num nível mais profundo, né? Se não houvesse tudo isso misturado, né, aqueles jovens daquelas histórias não teriam feito o que fizeram.
Então, essa é a verdadeira semente que está ali no livro, né? É mostrar a importância que eu acredito desse trabalho, como a Laura falou, do coletivo, que, na linguagem de Humberto de Campos, né, é a felicidade de fazer o outro feliz sem pensar em nenhum tipo de retribuição. É isso que eu acho que cria, dentro do movimento da fraternidade, dentro do movimento espírita e qualquer religião, né, uma nova atmosfera aí para a gente melhorar a nossa sociedade. E é lógico que, se você está vivendo dessa forma, você tem empatia, tem solidariedade para buscar ações junto ao outro, né? No caso ali dos meninos e as outras mocidades, o movimento da fraternidade como um todo, no caso da Comemofra, né? Ô, Auros, eu vi aí, né? Nós temos um grande amigo nosso, né, que está nos assistindo, né? Uma honra para nós a presença dele, João Siqueira, é muito querido entre nós, e ele, no início, ele falou que queria cumprimentar o quinteto jovem. Eu fiquei procurando onde estava o quinto, né? Depois eu entendi que eu também sou jovem há mais tempo, né? Claro. Então, mas o Auros, o João colocou aí a frase que você estava buscando se lembrar. Ah, sim. Vê se o Paulo consegue colocar para nós de novo aí. Ele acabou de exibir. Olha só. Amor e renúncia. É isso mesmo. Você sabe a alegria de poder servir a um amigo? É isso mesmo, essa mesmo. Obrigado aí, João. Um grande abraço para você. Conheci o João na última Comemofra, só por curiosidade aí. Ele e eu fomos da comissão de limpeza. Então a gente lavou muito banheiro, lavou panela até altas horas da noite, né? Foi agora a última Comemofra antes da pandemia, que aí parou de ter, né? Eu voltei às Comemofras, mas agora fui lá ajudar na limpeza. Foi muito gostoso. Ah, que bacana. O Netinho parece que está fora aí novamente, né? Mas, então, né, Valmor, aí, assim, eu queria pegar um caso qualquer aqui, sabe, dos muitos que o livro traz, porque a Laura se mostrou extremamente empolgada ali, né, com esse trabalho que foi feito no passado e que agora ele tem espaço, né, porque a sociedade tem problemas sociais gravíssimos, né, e tem lá no livro, né, algumas coisas muito interessantes, né, que o grupo se encontrou com aqueles meninos, né, que estavam no lugar ali onde eles habitualmente eram visitados, e o grupo sugeriu porque os meninos tinham gostado do fato de alguém contar histórias para eles, né, então tinha essa vertente do contar histórias. E a gente sabe que no Espiritismo tudo começa com uma prece, né, Laura? E aí foram pedir lá, os meninos da Mocidade Espírita Maria João de Deus foram pedir ao grupo de meninos que estavam ali sendo acolhidos, tratados irmãmente, né, se algum deles poderia fazer uma prece, né? E ninguém sabia o que é prece. É impressionante, né? E aí, depois da surpresa dos voluntários, né, da juventude voluntária, alguém perguntou, alguém aqui sabe o que é prece? Né? E ficou todo mundo ali em silêncio, ninguém respondia. E aí, então, uma menininha resolveu responder, não, tio, eu sei sim o que é prece. Prece, ela confundiu prece com a prece. Então, não, tio, prece é pressa, é rapidez, é velocidade, né? Não era um momento de reflexão, não. Assim, são coisas assim que enchem os olhos da gente de lágrimas, de ver aquela simplicidade, né? E as crianças totalmente receptivas, né? Uma gracinha mesmo, né? Enfim, não vou me alongar, não, porque essa não é a minha missão aqui. Né, amor? Mas não, o Netinho que estava por fora. O Netinho, acho que o salário dele vai diminuir hoje, porque ele toda hora se ausenta. Bom, mas o Rubatinho, aí, sabe o que tem que adotar?
uma fala que uma das crianças traz, que está lá no livro, que quando pergunta para ele, né, conversando, o que é perdoar, ele responde, perdoar é deixar passar batido, tia. Essa frase me marcou tão profundamente que ainda hoje, no meu ambiente de trabalho, eu tenho ela escrita, para sempre me lembrar que perdoar é deixar passar batido. Tem tudo a ver com o que está escrito no livro do Paulo e Estevão, né? Que maravilhosamente Paulo diz, né, para Abigail, quando eles estavam lá conversando, ele diz para Abigail: ama, trabalha, espera e perdoa. É fantástico isso. Uma criança falou isso. Rubatino, nessas atividades a gente teve oportunidades assim de integrar população de muito baixa renda aqui em Belo Horizonte, que ia para esse encontro de confraternização de universidade espírita, sabe? E era muito gratificante isso para os meninos, sabe? Verem a oportunidade de ter uma integração social. Porque no movimento da fraternidade você vai ter um público que é espírita, né? Dentro do movimento espírita, de forma geral, vamos dizer assim. Você tem um público com a renda um pouco mais alta e, ao mesmo tempo, você vai ter meninos que a casa não tinha estrutura. Para eles irem para o encontro, a gente teve que, na época, estruturar lá alguns dados para ele não ir com aquele sapato que fedia tanto chulé, sabe? E era muito... E assim, o acampamento, ele dava essa possibilidade. A Valéria, né, que foi quem inicialmente motivou, uniu a gente nesse ideal, ela se incomodava demais com o fato da gente ter tanta estrutura para trabalhos com crianças e jovens numa condição social de maior benefício, de poder usufruir daquilo que a estrutura social oferece, e tem aqueles que não têm essa condição. E ela falava assim, gente, nós não podemos deixar isso assim, nós temos que mobilizar para fazer alguma coisa. E dentro desse interesse, a gente conseguiu fazer trabalhos nesse sentido, mas com adolescentes que podiam viajar, né, para o encontro daqui até Goiás, mas lá na Cidade da Fraternidade, você tinha também crianças da região, né, depois do Movimento Sem Terra, com outras crianças que iam para lá, para o encontro, numa proposta assim, muito rica, muito magnífica, e que mostra que é possível fazer isso, sabe? Então, que bacana, né? Tem uma pessoa, né? A Sônia Maria escreveu aí, essas lives estão fazendo muito bem ao Rubatino. Ele quase não ria, agora ri com mais frequência. Eu sou meio carrancudo mesmo, sabe, gente? Mas não é por vocação, não. É coisa do passado, né? Que eu trago ainda, assim, né? Que está sendo reformulado, modificado, né, com o tempo. Então, mas isso aí, meus amigos queridos, né, esse livro que nós estamos falando aqui, você que está em casa aí, esse livro está lá na livraria do Grupo Sheila, né? Não sei se o amigo Paulo... isso, tem aí, né, o livro Contemplando Estrelas, ele está na livraria do Grupo Sheila, pode ser encomendado por quem mora em outras cidades, né? A gente tem enviado livros para todos os cantos do Brasil aí, a nossa livraria tem um trabalho grandioso, e esse livro pode também ser entregue por delivery a quem mora na capital, é só pedir que a gente leva. Mas se você quiser ir presencialmente à livraria, também é possível, e vai ser um prazer para nós receber, e você dá uma olhada nos títulos que lá estão, né? Pois é, e essa live, meu amigo, você que está em casa aí, ela pode ser avaliada, você pode fazer comentários, dizer se você gostou, se foi interessante, se você gostou
dos convidados, do facilitador, né? E quando você responde, você nos ajuda a aprimorar o que fazemos. E a nossa, fazendo aqui o marketing do Grupo Sheila também, né? Nas quintas-feiras, nós temos uma reunião pública muito interessante que vai ocorrer amanhã, né? Essa reunião pública de amanhã vai ter a Enilda Duarte Lima como conferencista. Seja o seu falar sim e não, o tema que ela vai desenvolver. Na próxima quarta-feira, a gente vai ter uma outra live também, né, que vai ser com o tema resiliência, né, aquele que perseverar até o fim, este sim, né, está lá escrito. E aí nós vamos ter o Marcelo Ossini, o Marconi. O Marconi é um cardiologista de esportes em Belo Horizonte. O Vitor Hugo Menino é um amado a nível nacional, né? Um garoto fantástico. Então, essa é a nossa previsão para a próxima semana. Amigos queridos, então, voltando aqui para a nossa mesa redonda, né, vamos. Aliás, o pessoal de casa, quem já comprou o livro e leu, se tiver alguma história que gostou muito e se lembrar, resume algum detalhe para nós aí no chat, que a gente vai trazer aqui, tá certo? Se você já comprou, se você já leu, se você tem alguma história que te tocou mais, faça algum breve comentário sobre ela aqui para nós. Mas, meu amigo Valmor, então, além da esperança, né, o livro ele passa uma mensagem muito forte de interesse, né, pelo semelhante, né? Vamos, assim, como que nós podemos, de repente, ter uma sintonia melhor com o próximo mais próximo, né? A gente se interessar mais por ele, não ser tão indiferente para nós, apesar dos percalços, das corridas, da loucura que a vida às vezes se mostra, né? Mas aquele olhar que diferencia, né, o sentimento cristão, né, meu amor? Isso a mocidade soube exportar, né, botar para fora de uma maneira muito forte, não é mesmo? Pois é, Rubatino. Isso eu estava me lembrando aqui, né, quando você já falou da esperança, como uma palavra que você trouxe aí no bloco anterior, aí, quando você pediu aí ao Aulus para fazer um comentário, né? Veio à minha cabeça um trechinho que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo A Fé Remove Montanhas, em que o espírito protetor José, ele traz uma abordagem com a esperança, que ele diz o seguinte, com a esperança e com a caridade, né? Ele fala que a esperança e a caridade são o corolário da fé, né? E quando a gente, a nossa esperança, né, de construir dias melhores, ela nasce de uma fé raciocinada, de uma certeza de que somos criados para sermos felizes, somos criados por um Criador soberanamente justo e bom, ou seja, que tudo que existe no mundo possui bondade, né, possui justiça, e a nossa vida está inserida nisso, né? Essa esperança, ela naturalmente tem que nos levar, né, a enxergar o outro, a aceitar o outro junto de nós, né, como elemento fundamental da formação de uma sociedade, né? A Laura nos trouxe aí recentemente reflexões de um pensador, um neurobiólogo chileno chamado Humberto Maturana, né, em que ele diz que o fundamento biológico da socialização, ou seja, da formação de uma sociedade, é a aceitação do outro junto de nós, né? Isso está na base da constituição de uma sociedade, né? Então, quando a gente enxerga o outro
como alguém que está junto de nós e precisa estar junto de nós, né? E isso transforma o nosso posicionamento, né? Porque muitas vezes a gente vê, até mesmo dentro da doutrina espírita, interpretações assim, mas se o outro está passando por isso, é porque a lei de causa e efeito, né, levou ele até isso, e ele tem a necessidade. E é verdade também, né? Mas é verdade também que se nós estamos ali do lado, né? Se nós vivemos numa cidade que eu abro a porta da minha residência, eu dou de cara com alguém que está deitado na rua, é sinal também que eu estou conectado com essa realidade, que eu tenho compromisso com ela. Então, olha para você ver como é que acreditar nisso, né? Acreditar nessa realidade maior que a doutrina espírita nos traz, né? Essa fé, ela nos conecta com o outro, com uma percepção maior de vida, baseada na esperança e também na caridade, não é? Realmente, né, amor? É muito forte isso, né? Quer dizer, num dado momento, né, a doutrina espírita nos proporciona a oportunidade de despertar sensores, né? O que às vezes nos passava despercebido, agora já nos toca mais profundamente, né? Isso, o livro passa isso para a gente também, né? As histórias todas têm um elan, né, de fraternidade, de solidariedade, de interesse pelo semelhante, né? E principalmente aquele semelhante tão indefeso, né? No momento em que ele tanto precisa de apoio, de suporte, de ajuda, ele está ali naquela situação desfavorável. E esses episódios narrados no livro, né, já tem algum tempo que eles ocorreram, mas, na minha percepção pessoal, há quadros muito semelhantes no tempo presente. A gente anda pelas ruas das grandes cidades e vemos que há um esforço sobre-humano para sobreviver, né? Pessoas tentando obter recursos de qualquer maneira, ou pedindo, ou crianças vendendo, né? Guloseimas no semáforo, né? E, enfim, aquilo toca o coração da gente, né, Laura? E a gente pensa assim, né? Eu tive um pai, tive uma mãe que zelaram por mim. O meu pai foi um modelo para mim. Eu guardo até hoje o Evangelho segundo o Espiritismo que ele tinha, que tem lá o nome dele escrito com uma letra belíssima que ele tinha. Eu considero o maior presente que ele me deu foi a inspiração de caráter, né? Uma busca permanente na minha vida, de ser uma pessoa boa, né? E de ser também uma pessoa extremamente correta em tudo que eu venha a fazer. Não que eu não vou errar, erro muito mesmo, mas nunca com a intenção de errar, né? E, Laura, mas o Espiritismo mexe profundamente com a nossa sensibilidade, não é mesmo? É verdade, né? Eu particularmente acredito que as doutrinas existentes no planeta, elas têm um papel que é justamente de integrar, de agrupar as pessoas. E, acima de tudo, que a gente enxergue que o que está no outro, como bem lembrou Valmor de Maturama, né, também está em mim. Quando a gente olha, e também os estudos apontam isso, no planeta Terra, 70% é água. E 70% no nosso corpo, biologicamente falando, nós humanos, 70% é água. Ou seja, a minha natureza é muito parecida com a natureza do outro. Então, todo esse passeio que se faz, né, na doutrina dos espíritos, por exemplo, que traz lá a lei de amor à natureza, ela é um convite a olhar além de nós. Não é? É um convite a gente ver que a gente se conecta como um todo. Então, por exemplo, essa oportunidade que você está nos dando de conectar com outras pessoas que estão ali do outro lado, por exemplo, passou aqui a Verinha Mendes, o Hermeson Chachá, todas as pessoas queridas que, de alguma forma, estiveram conosco, construindo e se energizando e nos energizando, né? E nos tornando esse ser que somos hoje. Então, cada um nas suas escolhas
vai vivendo doutrinas que vai vivendo a doutrina, ou não uma doutrina, mas vai vivendo um ambiente que vai promovendo revoluções internas, né? Porque é isso que viemos fazer no planeta Terra. Viemos aprender a amar por meio dos encontros que a vida nos proporciona, né? No meu olhar, no meu singelo olhar, eu sinto que o objetivo de cada um de nós é amar. E a gente não vê para amar apenas um, a gente vê para amar o todo, né? Então, os encontros nos oportunizam isso, e muitas vezes, por meio de uma égide, de uma doutrina, a gente promove encontros que nos transformam, como, por exemplo, a doutrina espírita, o Grupo Sheila, o Movimento da Fraternidade, me oportunizou a encontrar com o Aulus, com o Valmor, com o Neto, com o Nilcilei, que não está aqui, com a Valéria, que não está aqui, com o César, que não está aqui, e a gente juntos, nós sistematizamos esse trabalho, que está disponível, inclusive, na Amazon, e está disponível também no Sheila, e toda a renda, toda ela, todos os direitos foram doados para o Movimento da Fraternidade. E mais, o mais importante, ali não tem a nossa história pessoal, ali tem uma história de gente que contempla estrelas, que sonha junto. Inclusive, viu, Robertinho, também, né, inicialmente, a intenção nossa era lançar apenas um e-book, né, e um livro eletrônico e tal, e com a sua ajuda, né, você disse que você erra sempre, mas você acertou bastante, você nos ajudou bastante na oportunidade de transformar esse livro, que seria apenas um e-book, numa versão impressa, o que nos deu muita alegria, né? Mas essa versão e-book, para aqueles que preferirem, né, ela também está disponível e pode ser comprada por meio do acesso, como a Laura falou, à Amazon, mas também por meio do acesso ao site da OSCAL, ao site do Movimento da Fraternidade. Tem lá, vai lá na loja, e quem quiser comprar a versão eletrônica desse livro pode comprá-la lá também, tá? E é muito... Na hora que você contou essa historinha aqui, né, dessa criança que falou que a pressa era andar ligeiro, né? Era andar rápido, né? E a gente, falando desse processo de encontros aqui, né, nesse momento, é quase que inevitável ouvir aquela risada inconfundível da nossa companheira Valéria, né, que desencarnou recentemente. É a mesma coisa de ver ela contando essa história e dando aquela risada no final, né? E aí, lembrando aí com muito carinho desses companheiros, porque são sete pessoas que acabaram no final organizando esse livro, né? E nós estamos aqui 4 pessoas, mas a Valéria, a Laura lembrou muito bem aí do César, que é lá do Grupo Ló, e o João já tinha colocado uma mensagem aqui falando que estava faltando o César aqui, né? E de fato, a presença dele é sempre muito bem humorada, dá para ele, ao tempo todo que a gente se reuniu para compor esse livro aqui, ele fazia a gente rir do início até o final, né? Com essas tiradas, igual essa que ele colocou agora há pouco no chat aí, dizendo que periferia também. Não sei o que ele quis dizer com isso, não, mas a gente já ri só de... E o nosso companheiro, olha lá, e o nosso companheiro, o Nilcilei, né, que é um coração doce também, que nós estamos aqui também representando esse pessoal para falar desse livro, né? Que bacana. Eu queria trazer também fazer um caso muito interessante que tem no livro. Ela está lá no capítulo 6º, né, que fala de um garotinho de 6 anos, né? E o garotinho ele acabou sendo agraciado com o carinho e a atenção da mocidade, que buscava ajudar as crianças naquela condição desfavorável, né? E logo o grupo de socorristas, né, se afeiçoou a ele. E eu não posso contar a história, porque depois a pessoa vai ler com calma em casa, né? Mas tem um momento que o garotinho de 6 anos pergunta, é um spoiler, né, Laura?
Então, o garotinho pergunta para a tia, deve ter sido a Valéria, né, Valmor? Eu não posso revelar os nomes, não, porque isso é uma regra instituída. E depois tem alguém aí, se eu contar um nome qualquer aqui, depois eu puxo a orelha. Tá certo, vamos lá. Eu retiro a pergunta. Então, a primeira letra do nome dela é Laura, vai me puxar a orelha, se é o nome de quem quer que seja. Então tá bom. Então, bom, se for a Laura, ela já está presente aqui. Aí o garotinho pergunta, né, para a tia, Deus existe? Aí a gente faz uma pausa, né? A pergunta é muito profunda para uma criança de 6 anos, né? Aí ela responde, não, que sim, né, que é o criador de tudo, que é um pai amoroso e tal. Aí ele fala, não pode ser, não. Para mim, não. Expressando profunda tristeza. Se ele me amasse, não me teria deixado nascer daquela mulher. Ela não presta. E eu também não presto, pois sou seu filho. Nossa, gente, forte demais, né? Você vê que sofrimento marca uma personalidade para ele colocar as coisas de uma forma tão determinante, né? Paulus? Isso é uma história que mostra que o sofrimento às vezes amadurece, né? Uma criança de 6 anos que tem uma vida mais tranquila, talvez não tenha a necessidade de ter uma reflexão desse tipo, né? Mas ele ali teve, né? E essa tarefa aí, né, do pessoal de Belo Horizonte foi realmente incrível, dando oportunidade aí para todas essas pessoas, né? E é interessante, né? Eu mesmo não participei, mas o César, né, que está ausente aqui, contava muito, né, Valmor? Que ele viu não sei quem, nas reuniões que a gente estava elaborando o livro, ele fala, não sei quem eu já encontrei, não sei quem está casado, né, visitou, então a gente vê que foi muito importante, né, e de acordo com o comentário do Valmor, né, dessa parte social, do coletivo, também acho interessante, Emmanuel faz uma reflexão disso profunda, no Pensamento e Vida, no capítulo 3, que ele fala da cooperação. E ele coloca a cooperação como uma lei, né? E aí tem um pensador também legal, que ele chama John Stewart, que ele discute que a gente fala que a biologia evoluiu pela competição. A gente fala que a teoria da evolução das espécies é a competição entre os indivíduos. E ele refuta isso totalmente. E ele fala que isso é o mínimo, que, na verdade, a gente evoluiu pela cooperação. E isso está muito alinhado com a doutrina espírita. André Luiz, né, Mecanismo da Evolução, que as células começaram a evoluir se juntando, né? Era uma, virou duas, depois virou um tecido, virou um animal, e a vida explodiu. De repente, demorou aí uns 2 bilhões de anos para ter 2, 3 células ficarem amigas ali, viverem juntas. E desse momento em diante, virou em uma quantidade de espécies, né? E a vida explodiu pela cooperação do corpo e da sociedade. E essas atividades todas, né, que estão ali relatadas no Contemplando Estrelas, são todas atividades de cooperação, porque tudo visa ali o próximo. Visa um grupo, um coletivo, né? E eu acho isso tudo muito bonito. Netinho, você hoje está sendo o que fala menos, certo? Eu quero apresentar aqui o meu protesto. Certo? Então, você podia resgatar aí a sua presença? Tá. Rubatina, assim, nessa época, era muito comum o Grupo Sheila receber visitas de uma população assim de uns 20 meninos de rua, sabe? Pelo corredor. E, às vezes, alguns até ficavam mais quietos e alguns iam para tomar passe, sabe? Alguns iam tomar passe. E era interessante eles entrarem naquela cabine de passe lá e depois eles iam embora. E era uma realidade que às vezes chocava alguns, mas que eles viam
nos vários trabalhadores, que eram muitos, né? Trabalhadores que tinham ali envolvidos nessa atividade. Além disso, nessa época também, nós tínhamos uma relação de apoio estrutural da estrutura do Grupo Sheila, né? Não só do Grupo Sheila, de outros grupos de fraternidade envolvidos nessa atividade, no trabalho da desobsessão, né? Do apoio, da estrutura, do suporte, assim como no trabalho de incentivo em relação à Comemófora. No livro nós vamos ter lá relatos de situações onde a gente tinha diálogos com os espíritos, mostrando que essa relação do plano espiritual com o mundo corporal é muito natural. Então, sim, para esse período, esse momento de trabalho foi muito rico nesse sentido também, sabe? Dessas vertentes. E com o passar do tempo, esse trabalho ele foi se enriquecendo nesse encontro de jovens que é a Comemófora. Nós tínhamos na Comemófora primeiro um trabalho voltado para o jovem, depois acrescentou adolescente, depois acrescentou a infância, depois acrescentou o agrupamento adulto, o agrupamento da Cidade da Fraternidade e o agrupamento adulto que já tinha participado antes do encontro e que ele não poderia ser desconsiderado. Ele estava integrado ali. E dentro dessa necessidade, o que a gente viu foi isso que o Wallace colocou, né? A cooperação foi ditando as regras para o encontro crescer, o encontro ter uma estrutura para atender tanto a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, e, ao mesmo tempo, formar para que a mocidade espírita do Grupo da Fraternidade tivesse trabalhadores mais qualificados. O encontro da Comemófora, assim como, na época, outros encontros, como a Comeb, que eu participei, o Aldo falou da Comércio Celeste, eu acho, esses encontros tinham como compromisso o quê? Fortalecer a mocidade, dar condições para que a mocidade espírita tivesse uma estrutura, e essa estrutura levasse o jovem a se integrar nas atividades da casa espírita. Que bacana, Netinho. Isso estava muito focado na nossa mente na época, sabe? Que bacana, Netinho. E é interessante, Netinho, que a gente, não só no escopo do livro, né, que a gente vê que, às vezes, em alguns momentos, parece que a coisa é tão difícil que não tem solução, né, onde realmente a esperança já desapareceu, mas o esforço grande que foi feito sempre buscava mostrar que há a possibilidade de enxergar solução em tudo, em todas as dificuldades que nós temos, que as dificuldades não são assim definitivas, que elas estão ali, né, mas que elas podem ser superadas. E há uma música muito bonita que tem um pedacinho que nós vamos colocar aqui, pedir o apoio técnico aí para a gente colocar, que chama atenção para esse detalhe, né? Dançar na chuva quando a chuva vem. Tem vezes que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar pra receber o sol quando voltar. Melhor Essa imagem relatou assim, muito próximo ao que a gente vivia lá na Cidade da Fraternidade, só que assim, com aquele grande agrupamento de jovens, sabe? Cantando, crianças, adolescentes, algo bastante rico nesse sentido mesmo. Inclusive com chuva.
Você imagina fazer um encontro, um local onde chove, onde você monta uma estrutura que vai ser aberta. Você vai pensar que vai fazer no campo aberto, de repente chove, você tem que fazer adaptação para fazer em salas. Né? E não tem sala, tantas salas assim, sabe? Essa adaptação faz parte, né, Aulos, Laura? Valmor, né, que estava lá também nos acampamentos, quando a gente fazia, que as barracas nem sempre suportavam as chuvas, até ganhar aquela estrutura boa lá com a chegada do Nil. Você sabe uma coisa que eu também queria trazer um olhar? É o seguinte, quando vocês estiverem lendo o livro, leem também a apresentação, leem toda a introdução dele, porque ali você vai ter uma visão mais integrada, vai ter uma visão mais contextualizada de tudo que nós estamos dizendo, né? Mas você sabe o que também é muito, muito interessante? É ver que o que nós vivemos na estruturação deste livro, no ambiente de pandemia, é também muito simbólico, porque é muito similar ao que a gente vivia naquela época, porque é romper estruturas das distâncias físicas, das distâncias ideológicas, e dizer assim, o que é que nos mobiliza? O que é que está por trás da nossa intenção? Onde que nós queremos chegar? Que público que nós queremos chegar? Então, dizer que ter um investimento no planejamento, na estruturação, na organização, pode nos levar a caminhos muito mais longos. Então, isso, quando nós vivemos, tanto nas atividades com os meninos e meninas de rua em Belo Horizonte, uma das coisas que a gente primava muito era por planejar. Quando nós vivemos a Comemofra, uma das coisas que nós primávamos muito era pelo planejar. Mas não um planejamento que olhava só no nosso entorno agora. É onde que nós chegaremos com isso? Quem que nós queremos alcançar? Qual é a intenção que a gente deseja? Movimento nós fizemos na estruturação deste livro. Porque ele não é apenas um livro, ele é um projeto. Esse livro tem uma intenção muito clara, que é com que essas histórias inspirem nós histórias do que temos. Então, trazer essa lógica do planejar, não apenas, não no sentido do engessamento, mas da intencionalidade da vida, gerando significado para nós e para o todo, esse é um convite que a gente traz, sabe? E eu particularmente sou muito agradecida a você, Rubatino, pela oportunidade, e como bem lembrou Valmor, pela sua inspiração, de inspirar o Wilton Ramos, né, que é o coordenador geral do Grupo Sheila, a propiciar a viabilização da impressão. Porque, com certeza, este material apenas produzido online, ele não chegaria como ele está chegando agora. Então, assim, eu me sinto muito honrada, muito e profundamente agradecida pela oportunidade, viu? E desse momento da gente estar aqui. Então, fraternidade é amor em expansão. E amor em expansão vai muito além de nós mesmos. Vai além do nosso umbigo, né? Que bacana. Então, e o livrinho está aqui, ó. Vocês já viram falar aí que tem na Amazon, tem mais não sei aonde, mas o melhor mesmo é o do Grupo Sheila. E se você mora em BH, você pode ir pessoalmente lá para pegar. Mas se você não está em BH, você recebe em casa também, certo? E é muito fácil de comprar. Se você for lá na nossa livraria, ela é muito linda, né? E tem sempre títulos novos e uma livraria bastante muito boa. E a gente tem um processo de suprimento, né, de ressuprimento, que é just in time. Quer dizer, a gente não faz grande estoque de livros, mas a gente tem o suficiente para rodar aí uma semana e depois a gente tem parceiros que fazem ressuprimento muito rápido. Então, qualquer livro que você ver da Estante Espírita, você vai achar na livraria do Grupo Sheila, viu, gente? Então, olha, vou te contar mais. E a gentileza do atendimento, hein? Nossa, quando eu comprei o meu livro, que eu ainda comprei e mandei também um para o meu pai no interior de Minas, nossa, como ela foi gentil, muito gentil mesmo, viu?
Que bacana, né? Pois é, meus amigos queridos, a gente está avançando para o final da nossa transmissão. É impressionante como o tempo passou rápido, né? E como foi agradável conversar sobre essa temática com pessoas tão queridas ao nosso coração, né? Com as quais nos relacionamos de longa data. Então, eu queria passar para cada um de vocês fazer a sua despedida aí, né? Se reportando ao assunto, à temática de hoje, né? E em nome do grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, agradecer suas presenças simpáticas e amigas, né, nesse momento tão importante que nós tratamos esse tema de uma obra espírita com relatos reais de fatos que permeiam o dia a dia de cada um de nós. Então, fique à vontade para quem quiser começar a fazer a sua fala inicial aí, mais ou menos 1 minuto para cada um de vocês aí, um pouco mais, sem problema. Agora eu posso falar que as damas primeiro ou aí no portão? Não? Eu falei que eu sou feminista. Então tá bem. Então vou começar com um diplomata, né? Uma pessoa que alia a dedicação, a competência à diplomacia. Valmor. Rapaz, eu achei que você ia falar qualquer outro nome, menos o meu, mas quando você falou diplomata, eu falei, gente, tem outros diplomatas aí, né? Mas então, Batino, agradecendo aí a oportunidade de estarmos aqui, né? Agradecer a você, ao Wilton, que viabilizaram essa edição em papel desse livro, isso foi muito importante, né? Ainda ontem, a semana passada, né, a gente recebeu do Wilton aqui uma informação de que já tínhamos vendido 72, né? Então, a gente vê o quanto é difícil vender livros, né? Mas estamos aí conseguindo, aos poucos, espalhar essa mensagem que a gente pretendeu. E uma coisa que eu queria deixar também marcado aí nesse finalzinho, assim, tem muitas histórias assim de jovens que viveram encontros maravilhosos e, ao longo da Comemofra, construíram amizades, construíram relacionamentos de amizade que perduram por décadas, né? Hoje, isso chama atenção da gente, né, para a importância que isso tem na adolescência e no início da juventude, né? Nós vivemos no mundo uma crise de adoecimentos emocionais e mentais, né? E nós precisamos ter muita atenção com relação a isso. E isso nos traz uma responsabilidade de olhar para o outro que está ao nosso lado e cuidar também do outro, né? Então, é muito importante que os agrupamentos de jovens proporcionem isso, a amizade, né? Essa fraternidade, essa colaboração, essa formação de vínculos, né? Porque isso nos ajuda muito, ao longo dessa nossa trajetória, a enfrentar os desequilíbrios que a vida nos traz continuamente, né? Então, o livro tem muito disso também, né? Então, é um aspecto que foi pouco comentado hoje, eu queria deixar isso aqui no final. Muito obrigado a todos que estiveram conosco aqui, obrigado, Laura, Aldos, Rubatina e Neto. Beleza, agora quem quer se despedir aí? Vamos lá. Eu posso, né? Então, vai lá, eu agradeço muito a doutrina espírita, o movimento espírita, o grupo Sheila, que me acolheu, né, e me deu a oportunidade de ter amigos assim, que eu fico honrado, sabe? Quando eu paro assim para poder lembrar, olha, ver o tanto de amigos que eu tenho em vários lugares do Brasil, em vários estados, eu vejo que dá alegria no coração. A oportunidade que eu tive por aprender a ter um olhar diferente para a realidade social e, ao mesmo tempo, um grupo que falou que era preciso a gente ir adiante para fazer algo, encontrar um grupo de pessoas, amigas, que estava interessado nessa mesma vertente de trabalho. E hoje, né, agradecer ao Grupo Sheila
que está dando essa oportunidade para que toda essa história, todo esse contexto, né, que a gente viveu possa estar sendo divulgado assim, de forma tão alegre, tão descontraída. Agradeço aí a todos indistintamente, os nossos amigos que não puderam estar aqui na live, né? O Nilcilei, o César, a Valéria, que está no plano espiritual, mas com certeza está nos ouvindo, e tantos outros que contribuíram com o livro, que o nome deles não está aqui, né? Tem histórias aí que são de pessoas que contribuíram conosco. Então, é uma imensa gratidão que as palavras não conseguem expressar. Agradeço a todos vocês muito, muito de coração. Ao Grupo Sheila, ao Batino, Wilton e a todos indistintamente. Beleza, o tempo está esgotado. Vamos lá, Aulos. Bom, também só me cabe, Rubatino, agradecer ao Wilton também, né, e aos outros autores, como disse o Neto, outros que contribuíram com histórias e o nome nem estão aí, né? Pegar uma carona no comentário do Wilton aqui também, que tem muita participação dos mentores espirituais em tudo isso, e temos lá um capítulo, né, que eu convido vocês a lerem, que relata ali conversas dos organizadores das Comemofras com a espiritualidade, né, mostrando essa orientação até de forma direta, né, que eles deram para nós em todo esse momento. E talvez como último ponto curto aqui, Rubatino, é que aquela história que você trouxe, aquela reflexão de uma criança de 6 anos sobre Deus, sobre a mãe, né, é realmente muito profunda. E mostra que quando nós nos conectamos de verdade com as pessoas, vemos a história evolutiva deles, né, a gente vê que a doutrina espírita é perfeita, mostrando que nós escolhemos, às vezes, caminhos reencarnatórios difíceis, muito desafiadores, como dessa criança, né? Escolheu nascer numa situação difícil, com uma mãe difícil, num resgate. E se a gente pode participar ajudando, não é isso? Fazendo parte dessa história, cooperando, é muito gostoso e muito gratificante. E é isso. Muito obrigado, pessoal. E aí, Laura, é você, hein? Olha, eu vou ser bem rapidinha, porque eu só quero agradecer, em especial, assim, a você que está aí do outro lado, que está aqui conosco, porque eu saio daqui com o sentimento de que este material realmente não, ou melhor, que este material está chegando onde ele deveria chegar, que é a vocês, né? E aí o grande convite é que cada um de vocês contribua para esparramar ainda mais fraternidade no planeta Terra. E a todas as pessoas que contribuíram e que fizeram, que nos deram a oportunidade da gente parar para refletir e sistematizar a importância da colaboração e a importância da amizade a costurar as nossas jornadas, né? Para que a gente admirasse o que tem de mais lindo no universo, são as estrelas. E a nossa amiga Valéria é uma dessas estrelas que hoje está brilhando, né? E aí fica a nossa reverência, a nossa gratidão a cada um de vocês. Sejam esparramadores da contemplação de estrelas. Que bacana, Laura. Então, queríamos pedir que o nosso engenheiro, né, Paulo Henrique, também se mostre presente na tela, para que nós possamos nos despedir. Está aí o nosso anjo da guarda, da eletrônica, né, que garante as transmissões. E, meus amigos queridos, encerrando, então, né, lembrando daquela colocação tão interessante, né, que foi feita aí acho que pelo Valmor, e que o João Siqueira nos lembrou, né, que o capítulo Amor e Renúncia, né, do livro Boa Nova, em que Jesus fala, né, você sabe a alegria de poder servir a um amigo, Simão. É fantástico, né, gente? A amizade é uma coisa extraordinária, né? Então, meus amigos queridos, em nome do Grupo Sheila, uma boa noite para todos e até um dia desse aí, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Bye. Gratidão.